Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Boa tarde, estamos aqui mais uma vez apresentando o programa Bela Saúde, um programa onde a gente traz pessoas para falar sobre saúde e estética. E hoje eu trouxe duas belas amigas que são da área de estética, né? Eu trouxe para conversar um pouquinho com a gente a Priscila Esteves, que é fisioterapeuta e biomédica esteta. Exato. E a Camila Franco, que é dentista, que ela está com um projeto bem legal aí, bem interessante, que a gente vai conversar sobre aqui. E eu quero agradecer a presença de vocês duas. Fico muito feliz. É um prazer. Duas belas, né, no Bela Saúde. E eu gostaria que vocês se apresentassem, né, falassem um pouquinho. Vamos começar primeiro com a Priscila, falando um pouquinho do que você faz, né, da sua especialidade, também dos seus projetos. Sim. Pode falar, vamos falar de tudo aqui, a gente conversa sobre tudo. Sobre saúde, sobre o que gosta de fazer no tempo livre, atividade física, alimentação. Aqui o tema é livre. Falando de saúde estética, vamos falar de tudo. Maravilha! Eu sou Priscila Esteves. Eu já estou mais ou menos em torno de uns 15 a 20 anos nessa parte de estética, né? Sou formada em fisioterapia. E aí, de início, eu fiz uma especialização em neurologia, trabalhava com neurologia. Mas aí, com o tempo, um mosquitinho, né, da estética, aquela questão de você não só trabalhar voltada para o bem-estar, para a beleza, mas você tratar a pessoa como um todo, né? E aquela coisa de você, após um tratamento de estética, ver a satisfação, a felicidade do paciente, a autoestima elevada, sabe? Muitas coisas na vida do paciente melhoram em função daquilo, porque você fez um botox e aí melhorou a qualidade da pele, isso melhorou sua autoestima, você já quer se vestir melhor, você já se apresenta nos lugares melhor, não fica tímido, não fica envergonhado. Então, tudo isso que envolve a área da estética, isso me mordeu, né? E eu acabei me tornando, depois fiz uma pós-graduação em dermatofuncional, e aí fui em busca de sempre me aprimorar nesse sentido e fui acabando me tornando também biomédica para poder ter um pouco mais de liberdade de trabalhar mais ainda com essa área de estética que eu gosto muito. Sim, eu conheço a Priscila já tem um tempinho, né? Acompanho nas redes sociais e eu vejo lá você sempre buscando aprender mais, sempre indo a cursos, né? E realmente a pessoa tem que inovar, tem que estar sempre se especializando, buscando coisas novas. Essa parte não só de estética, mas de saúde está sempre tendo que sempre em alta, busca, né? Não só em alta, mas está sempre tendo novidade, né? A medicina vai sempre evoluindo, coisas novas vão se surgindo, então a gente não pode ficar para trás, até para poder trazer uma melhor qualidade para os nossos pacientes, a gente tem que estar sempre ali buscando, estudando, aperfeiçoando, como a doutora Camila também faz, né, nessa área de harmonização, e a gente busca sempre aprimorar nesse sentido. E a gente acaba se apaixonando, né? Verdade, completamente. E a doutora Camila Franco, dentista, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, só pra gente conhecer um pouco melhor. Eu sou dentista há 25, eu me formei em 2003, a gente tem 23 anos. Né? 23 anos que eu sou formada e parece uma menina. Tá vendo? É uma beleza. Beleza. Saúde e beleza tá aqui.
E aí eu fui pra ortodontia, que eu faço todas as minhas especialidades, eu atuo, porque assim, eu gosto de todas, acho que todas elas se complementam, né? Que a gente precisa ajustar um sorriso com um aparelho, com a ortodontia, com a ortopedia. E às vezes a gente precisa ajustar um espaço e aí precisa colocar um dente, aí a gente entra com implantodontia, que é a minha outra especialidade. E às vezes não fica tão assim do jeito que a gente gostaria, e a gente precisa dar uma ajustada com uma harmonização facial, né? E então, assim, acho que todas elas se complementam. Então foi onde eu fui buscando essa melhoria, né? Para entregar isso pro paciente, né? Essa saúde, esse bem-estar, essa condição que o paciente vai se olhar e vai ficar contente, né? Feliz de se ver melhor, né? Você foi sentindo necessidade de buscar outros conhecimentos. Outros conhecimentos. Um foi puxando o outro. Um foi puxando o outro, né? E aí, assim, eu fui uma paciente, né? Também, eu fui paciente de orto, né? E eu senti, a minha ortodontista na época falou, assim, dessa necessidade que talvez eu teria que fazer preenchimentos para poder compensar o que foi feito no meu tratamento. Então, assim, isso veio muito, assim, dentro de mim, né? Então, assim, é uma coisa pessoal que eu gosto de levar para os pacientes também, né? Que a gente faz uma avaliação não só do dente, mas todo, né? De um todo, né? Da face e de como um todo mesmo do paciente, né? Acho que hoje também a medicina ela evoluiu muito, né? Como a Priscila falou. E eu faço, até hoje estou também fazendo uma pós de medicina integrativa, né? Que entra a odontologia integrativa, que faz esse olhar. Que a gente quer abordar bastante, né? Do canabidiol, que e tem o canabidiol também. Hoje assim, a gente tá ouvindo falar muito mais, né? Porque antigamente não se falava, mas a gente está vendo que está crescendo, né? E muitas pessoas estão se interessando e muitas pessoas estão vendo os benefícios que vem trazendo, né, para algumas pessoas. E assim, é bom a gente poder abordar isso e passar para a população, né, de alguma forma, o que quais são os benefícios, quais são os efeitos colaterais, né? E a gente gostaria que você também abordasse, para quem não entende assim como eu, quais são os benefícios desse tratamento? Você é prescritora de canabidiol. De canabidiol, né? E como é que é esse... eu fiz alguns cursos, né? Que aí me levou também para esse caminho, né? A gente não para de estudar. E o último que eu fiz agora foi até pela UFRJ. E a gente leva isso na odontologia, para o paciente, tem alguns quadros, né, específicos que a gente acaba abordando o paciente para poder utilizar isso aí, né? O óleo. Como bruxismo, insônia. Agora deu branco, eu vou ter que editar. Nada, vai lembrando. E a gente vai aplicando nessa parte que o paciente às vezes fica com muita dor, paciente que tem dor refratária. Mas ele é em forma de óleo ou é injetável? Como é que é? Então, hoje a utilização maior do canabidiol é através do óleo, né? Que é feito da flor da planta. Então é feito um processo e aí esse óleo é extraído. E aí existem algumas composições, algumas moléculas que estão dentro desse óleo, né? E a gente tem uma mais master que é a CBD, né? Que é o canabidiol, e a gente tem o THC, que é o tetrahidrocanabidiol, que as pessoas têm um pouquinho de receio dele porque acham que dá barato, que dá onda, mas não, ele vai atuar ele vai ter uma função no nosso corpo, principalmente no sistema nervoso central, que vai atuar como na dor. Então, assim, ele é muito interessante para essa parte do bruxismo, dores refratárias, que a gente acaba conseguindo regular. Mas isso é formado de pomada? Como é que é? Não, é um óleo, né? Tem a pomada para alguns outros casos de pele, né? Por exemplo, algumas feridas, dor. Existe a pomada de CBD, do canabidiol, e de THC também.
Mas na odontologia, A gente foca mais no óleo mesmo. A pessoa você toma. passa na... Não, a pessoa toma. Toma. Isso. São gotinhas. Entendi. É um óleo mesmo de... É porque tudo é novidade, né? Então a gente... eu não sei como é que é essa como que se usa, né? Como que usa. São olhinhos mesmo, óleo mesmo. E aí você vai... É o extrato que você vai tomar ali as gotinhas. Aí pra cada... E como é que tá sendo, assim, o que os seus pacientes têm falado? Eu tenho bastante paciente que eu trato com canabidiol e, assim, eles sentem uma melhora significativa. Bastante. Uma melhora muito significativa em relação à dor, ao bruxismo, à insônia, porque tá tudo correlacionado ali, né? E como que tá essa questão de ter esse produto? Já existe, é fácil de adquirir? Só com a pessoa que é prescritora. Prescritora, a gente precisa fazer uma consulta, né? Para poder fazer essa avaliação do paciente, ver o quadro dele, o que ele está precisando. E a gente faz uma receita, né? E um laudo, né? E aí o paciente, ou ele importa acho que é pelo Gov, se eu não me engano. A Anvisa liberou algumas importações. Existem algumas associações que fazem esse tipo de importação também. Então o paciente entra em contato e elas fazem esse trâmite todo com o paciente. Então ele é importado, produto importado. A gente tem associações nacionais também. Então, eu soube que estava para ser liberado alguma coisa com relação ao canabidiol. Mas, assim, muito vagamente. Hoje a lei que foi liberada é uma lei de plantar, né? Que até para a própria pessoa conseguir fazer o próprio óleo, né? As associações no Brasil, e a gente tem uma aqui em Macaé, que é a Acolher Macaé, eles fazem esse trabalho do cultivo, da extração do óleo. E aí a gente se associa a eles. É como se a gente fizesse parte desse lugar que eles trabalham, que eles fazem toda essa... E aí a gente consegue comprar o óleo lá. O paciente, no caso, então, consegue, através deles, adquirir... Consegue, através... Assim, eles fornecem a matéria-prima ou eles já fornecem... O óleo. O óleo, pronto. Já tá fornece pronto. E aí a gente consegue comprar o óleo e, assim, a gente já faz a receita já voltada para aquele produto que tem um geralzão que todas as associações têm, mas tem algumas moléculas que tem, só umas que tem, algumas que são mais importadas. Mas, assim, o CBD hoje, ele funciona bem, ele abrange legal todas as áreas, o que a gente precisa no nosso corpo. Entendi. Bem legal. Essas novidades, assim, né? E não só na questão da parte de odonto, né? Mas na parte da medicina também, né? Da parte integrativa, né? No caso, por exemplo, eu tenho a minha sogra, ela sofre de Alzheimer e faz uso do canabidiol. E, assim... Não é que a pessoa tenha cura pelo canabidiol, mas tem uma redução muito grande. É um paliativo muito... Alivia. Não só alivia, a pessoa tem uma qualidade de vida. Após a utilização. De vida melhora, né? Porque nós temos um sistema endocannabinoide. A gente tem um sistema dentro de nós, nas nossas células receptores de canabidiol. Eu já ouvi falar, né? A gente estava até conversando aqui antes de começar o nosso bate-papo a respeito de um amigo que eu tive, né? Que ele tinha câncer e ele fazia uso do canabidiol, né? E ele falava dos benefícios que ele estava tendo com o produto. Eu lembro que nessa época foi que me despertou para essa nova técnica, né? De ajuda, porque o sofrimento já tá ali, né? Então, se você puder, de alguma forma, aliviar, né? Mesmo sabendo que não vai ter cura, mas só em você ter o alívio, né? Se você poder oferecer, né, isso para o seu paciente, eu acho que já é de grande valia, né? E ele falava sempre, porque ele fazia parte, né, ela integrava essas pessoas que
traziam, né, o canabidiol. E ele sempre me falava dos benefícios que ele tinha. Não, ela traz bastante benefício, né? O óleo. Ele consegue regular esse sistema, porque como a gente, né, tudo no nosso corpo, né, vai perdendo função, efeito, a gente vai ficando velho, né? A gente vai ficando... As então, células vão morrendo. Exatamente. E o sistema endocannabinoide, ele ajuda a regular muita coisa, né? Porque ele atua na formação, ele é neurogênese, ele é neuroprotetor. Então, ele protege o sistema nervoso, né? Ele protege os neurônios, ele ajuda os neurônios. Ao contrário do que se pensava, né? Dos tabus, né? Das histórias, né? Do cannabis, da cannabis, né? Que falavam que matava neurônio. Não, ela nunca matou nenhum neurônio. Pelo contrário, ela ajuda a proteger os nossos neurônios. E é muito interessante. Entendi. Priscila, vamos falar um pouquinho agora sobre você. Vamos. Você, né, que é biomédica, você aplica Botox, que eu sei que você usa bioestimuladores. Como tem sido a procura no seu consultório? O que as mulheres mais te procuram? Como é que essa questão do bioestimulador? Fala dos benefícios pra gente. Tá joia. Assim, o queridinho no momento são os bioestimuladores. Bem alta, né? Todo mundo Também quer. alta. Pela questão de promover uma qualidade de pele, né, aumentar uma espessura dérmica da pele de uma forma natural. É o boom do estímulo de colágeno sem ficar aquela coisa artificial, né? Teve um período da parte de estética que houve um certo exagero, um distúrbiozinho de imagem, Sim. que a colocação de preenchedores excesso, né? em excesso. Então começou a surgir umas faces, né? Que a gente fala mais sutis, pillow face, que não são sutis, pelo contrário, que são bem exageradas. Então começaram a ver qual era a forma que a gente podia melhorar a qualidade de pele sem precisar ter essa face, né, esse distúrbio que estava tendo exagerado por aí. E aí foi a questão dos bioestimuladores, né? Os bioestimuladores, ele existe, tem o hidroxapatita e tem o ácido polilático, são as duas formas. O que muda são por causa que é produzido através do cálcio, né? E outros são umas partículas um pouco menores e que os dois estimulam a produção de colágeno, né? Na nossa pele, em todo o nosso organismo. E aí viu que a qualidade de pele foi melhorando. Todos os artistas passaram a colocar bioestimuladores em tudo que é lugar do corpo, não só na face. Virou uma febre. Exatamente. E os bioestimuladores, além dele melhorar a qualidade da pele, como ele aumenta essa espessura dérmica, ele melhora muito a flacidez. E aí aquelas pessoas que às vezes têm um abdômenzinho, que tem uma flacidez pós uma gestação, ou que fez uma bariátrica e tem aquela flacidez, né? Até quem tem medo de cirurgia plástica. E aí às vezes a pessoa não quer fazer aquele downtime de fazer uma cirurgia plástica e ficar um período em casa, porque a vida é corrida, não dá mais para poder ficar ali, ficar semanas, né? E aí a colocação dos bioestimuladores foi o que houve um aumento muito grande para a parte corporal, né? Você injetar bioestimuladores no abdômen, por exemplo, para poder evitar que talvez passe por uma cirurgia. Claro, tem alguns casos que não tem jeito, é cirúrgico mesmo, mas a gente consegue melhorar a qualidade daquele tecido e aí às vezes é o suficiente para deixar aquela pessoa feliz naquele momento, né? Entendi. Sem precisar passar por uma cirurgia. Então, assim, a procura tem aumentado bastante. E é um benefício maravilhoso para o nosso corpo, né? E a gente pode colocar não só no abdômen, mas pode colocar no bumbum para melhorar uma celulitezinha, por ele promover a melhora da qualidade da pele. A gente pode botar num bracinho para poder melhorar aquele tchauzinho, que às vezes não tem tempo de academia, aí tá com aquele tchau flácido, né? Muitas mulheres a partir dos seus 40 anos que entram naquele processo de menopausa e aí começa a sentir os efeitos, né? Da baixa dos hormônios,
Muitos relatam famoso isso, né? derretimento. Não só o derretimento, né? Famoso Mas derretimento. também você vê uma queda da qualidade da pele, do nosso tecido. Sim. A gente perde musculatura também, né? E os bioestimuladores traz isso pra gente. Traz essa qualidade de pele, esse aumento da espessura dérmica. E aí foi aquele boom, né? De todos os consultórios, todo mundo querendo aplicar bioestimuladores. E aí eu voltei muito para essa parte também da aplicação dos bioestimuladores. Não só facial, mas também pescoço, né? Mas a procura bastante tem sido abdômen e bumbum. E hoje em dia as pessoas, eu vejo, né, priorizando muito o natural, né? Aham. Porque, como você falou, houve uma época que as pessoas estavam exagerando, estavam meio que se deformando, né? Por questões de excesso, né? E hoje eu vejo que as pessoas estão buscando o natural, bem mais o natural, que na verdade o bonito é o natural, né? Sim. Verdade. A gente tem mais que melhorar, sabe? O seu a gente- natural, Exatamente. embelezar seus traços sem Sim, mudar. Exatamente. E aí, aquela coisa, né? Hoje mesmo tá uma febre na internet, o negócio do site LGBT, de colocar o antes e depois de você, com 20 e 60 anos, como é que seria a sua face, sem você fazer nenhum procedimento estético e fazendo procedimento estético, né? Então, assim, a gente vê que a busca tem aumentado bastante dos procedimentos estéticos por questões disso também. Por você estar sempre nas redes sociais, sempre em filmagens, em foto. Então, essa busca constante da beleza tem aumentado muito, né? Sendo que a gente tem que sempre olhar na questão de uma coisa natural. E é Verdade. isso que o bioestimulador traz pra gente. Uma coisa mais sutil, sem exagero, né, Camila? E o Botox? O Botox ninguém fica sem, né? Tem como ficar sem, Não tem gente. como. Uma coisa que eu falo bacana para meus pacientes é o seguinte: quando a gente aplica o Botox, normalmente a gente no nosso dia a dia tá com o rosto mais franzido, tem aquela face, às vezes a pessoa tem aquele olhar pesado, aquela face fechado. E aí quando você faz uma aplicação de Botox, você aumenta o seu olhar, arqueia um pouco a sua sobrancelha, aquela imagem sua fechada já não tem mais por causa da aplicação do Ele Botox. abre o olhar. Isso. E aí você estimula neurosensores, né? Porque todos os nossos movimentos que a gente faz, não só na face, mas todo o nosso corpo, ele transmite para os nossos neurônios, né, uma informação. E aí, se você tem uma face fechada, você está transmitindo para os seus neuroreceptores uma imagem fechada, triste, cansada, abatida, né? Isso reflete no seu dia a dia, isso reflete no seu humor. Com certeza. E às vezes numa aplicação... Até na percepção do outro. Exatamente, principalmente na percepção porque do às vezes outro. você passa uma coisa que você não é. Exatamente. Às vezes, simplesmente por ter uma fisionomia cansada, triste, quem vê assim acha isso, essa pessoa é mal-humorada, não sei o que, às vezes não, às vezes é falta de Só Botox. tô cansada. só tô voltando Botox. Não, às vezes nem só a falta do Botox. Do colágenozinho, do bioestimulador. Não, mas é nítido. Você às vezes olha na internet, você vê o antes e depois de algumas pessoas. Era só falta de Botox. Eu tenho casos de pacientes que me falaram isso. Poxa, bem que você falou mesmo que depois da aplicação, né? Aí te tira aquele olhar fechado. E aí as pessoas vêm me perguntar o que eu fiz. Claro que eu não falo o que eu fiz, mas... Esse que é o bonito, é o sutil. Que a pessoa vê que você tá mais bonito. Mas por que você fez? Não sabe o que você fez. Você Consegue fez alguma identificar. coisa, mas você tá mais bonita. Então, assim, não só pela questão da estética, mas traz isso também pro seu humor, né? Que você melhora a sua autoestima por conta disso. Você transmite pros seus neurônios uma informação de que a pele tá bem, que a pele tá linda, feliz, né? Tá feliz. Por cara. isso que é importante não só cuidar da saúde de dentro para fora, mas de fora para dentro também. Com certeza. Não só Tudo com canabidiol, ou também com a parte de estética. É um combo, é tudo um conjunto, né?
Verdade. E hoje em dia a gente, por conta até das redes sociais, as pessoas vão ficando bem mais vaidosas, né? Você falou, a imagem hoje está muito presente em tudo. As pessoas hoje tiram muito mais foto, né? E você estar bem, se sentir bem nas fotos, na frente de uma câmera. Hoje em dia, realmente, existe essa busca, né? Da pessoa estar bem, se sentir bem. Realmente... essa procura tá... não só para frente das câmeras, por trás também, tá? Que quando a gente aumenta a nossa autoestima, a gente começa a criar coragem para uma série de coisas, né? De fatores do dia a dia, né? Verdade. A gente se arruma melhor, a gente se cuida melhor, né? A autoestima é tudo, né? A autoestima elevada é tudo, envolve tudo, até questão psicológica. Principalmente. Começa tudo aqui. Questão psicológica. E você, Camila, essa questão também de harmonização, como é que é lá no seu trabalho? Você também faz você é Hoff também, né? Uhum. Como é que é lá no seu consultório, essa questão da procura da mulherada? Eu tenho uma procura também. Homens também? Muitos. Os homens estão bem a mais gente fala, vaidosos, homens né? também fazem, né? Eles só não falam. Só ficam É quietinhos. verdade. Eles são mais tímidos, eles são mais reservados, mas estão lá, né? Então, Estão lá. Eu gosto muito dessa parte que deixa a gente natural mesmo. Sempre falei sobre isso, sempre achei que assim, esse exagero ia ter uma conta a pagar no final. E eu prezo muito por isso, né? Por essa coisa mais natural mesmo. Eu gosto muito, dentro dessa questão de bioestimuladores, óbvio que são assim, eles são maravilhosos, mas eu sou muito fã dos fios de PDO, que são os fios de tração, de sustentação, que é um lift facial, né? Ele devolve, né, a posição desse derretimento, igual você falou, né? Ele devolve isso pra gente. Então, deixa mais natural. As pessoas fazem, realmente não dá pra ver. Assim, você fez alguma coisa e não sabe o que é. Eu gosto muito dos fios. Eles são espiculados, eles são de tração. E tem os lisos também, que também são bioestimuladores de colágeno. E a pessoa, quando chega assim numa certa idade que não tem muito mais como aplicar bioestimuladores, aí vocês fazem como? Vocês indicam a cirurgia? Mas hoje em dia tem como. Vamos botar aí uma senhorinha de 60 como. e poucos anos, 70 anos, que você vê que a pele já está bem derretida. Como é que... Hoje em dia, tem Eles estão se tantos cuidando recursos muito, né? que a aplicação do bioestimulador já traz uma pele melhor. Até para essas senhorinhas. Até para essas senhorinhas. Pessoas que têm uma Sim, idade mais avançada. O lifting facial cirúrgico hoje só é feito mesmo nos últimos casos, sabe? Aquela paciente que tem um grau de flacidez muito grande e às vezes por um detalhe precisa ser feito a parte cirúrgica porque nenhum procedimento que ela já tentou resolveu no caso dela. Entendi. Hoje a gente tem bastante recurso, bastante material, né, bastante ferramenta para devolver. Mas assim, o que a gente indica muito lá no consultório é no caso da blefaroplastia, né? Que são as pálpebras superiores. Aí é uma área delicada, é uma área que não dá para fazer muitos recursos, né? É mais peeling ou mesmo jato de plasma. Não pode se colocar muitos produtos nessa região por ter uma área com tecido muito fino, delicado, tem um globo ocular, tem toda uma inervação nessa região. Então, assim, é uma área que não dá para ter muitas opções de tratamento. Então, quando, no caso, uma senhorinha de 70 anos chega no consultório pra gente, às vezes com um grau muito elevado dessa pálpebra, que já está prejudicando ela na questão da abertura e que não tem recurso, aí nesse caso a gente indica realmente para poder a parte de cirurgia, né? Hoje em dia, Ju, o que a gente mais tenta correr é da cirurgia, justamente por causa do período de repouso, dos cuidados que tem que ser após uma cirurgia, né? Se você tem a opção de fazer algo não invasivo, você não vai, claro, optar pelo não invasivo, né? Sim. Mas realmente tem coisas que não tem
Não tem como. Não Aí, tem nesses como. casos, a gente indica Se a pessoa muito, quer, se né? aquilo tá afetando a autoestima da pessoa, tá atrapalhando ela em algum ponto da sua vida, né? Eu acho que é válido também. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho de vocês, né? Como é que é vocês se manterem belas? Alimentação, atividade física, desafios na vida do cotidiano, né? Isso aí. Fala um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu, atualmente, voltei a malhar. Eu sou daquela pessoa que chuta e pega o balde de volta o E tempo corre todo atrás. e corre atrás. Eu sou esse tipo de pessoa, né? Tô tentando ter uma disciplina, que eu sei a importância da atividade física traz para minha vida, não só na questão física, mas também na parte emocional, né? Então, eu tenho feito uma malhaçãozinha de manhã cedo. Tô A ficando constância, a famosa constância. Então, eu estou mantendo a constância. Não sei se é a qualidade, com Entendi. qualidade que tem que ter, né? Mas eu estou ficando apaixonada na bike. Você tem visto que eu tenho feito bike Eu vi. de manhã todos os Eu também tô dias. apaixonada na bike. E aí, assim, é meu cardio. E depois eu faço uma musculaçãozinha. Não, vou ser bem sincera, não gosto de fazer musculação. Mas eu faço porque é necessário para poder te ganhar massa muscular. É o tal né? da poupança de músculos, É, né? exatamente. Tem a poupança de colágeno Colágeno. com os produtos da estética e também tem a poupança de músculo, aquela coisa depois dos 40 anos a gente necessita, porque a que gente ter. perde muita massa muscular. E todo mundo quer chegar numa certa idade podendo levantar da cadeira sem ajuda. Eu falo que é o músculo que vai deixar nosso esqueleto em pé, não tem jeito. Eu, inclusive, recomendo para todos os pacientes. Falo assim, você tem que treinar, tem que fazer musculação, não adianta. Não tem como. Não pode deixar enferrujar. É o que vai deixar a gente em pé, o esqueleto em pé é o músculo. Eu também sou rata de academia. Tem que ser. Eu falo sempre Não lá é em uma casa. coisa que a gente academia ama, mas... é igual escovar dente. Você não escova dente todo dia, você não come todo dia. Então você tem que reservar uma horinha que seja por dia para se exercitar, porque o corpo precisa. É verdade. Né? O corpo precisa. E você, à medida que você vai fazendo, você vai vendo que o corpo pede. Né? E o negócio é a constância. Não, e também a boca, A sabe? boca. O meu problema é a boca. O meu problema é a boca. Vou costurar a boca Eu de sou, todo mundo, então. eu sou taurina. Taurina gosta de comer. Ah, Tem então esse a aquariana também. detalhe. Tem esse detalhe, né? Então a aquariana também é igual a taurina, porque eu vou te contar. Todo mundo gosta de comer. Eu como bem, só que eu como muito, né? Um pouquinho além. Mas enfim, a gente devagar a gente sempre, corre pra né? nutricionista e faz uma dieta. Verdade, é aquele vai e volta, chuta o balde e pega o balde. Não, o legal lá da gente é que a gente atende numa clínica, né, ali no Cavaleiro, a Revitaliza, né? E lá tem uma equipe multidisciplinar, né? Então tem nutricionista. Isso que eu ia tem pedir pra vocês psicóloga. falarem, pra quem quer te encontrar nas redes sociais. Fala aí da clínica pra gente. Fala, e doutora as redes Camila, sociais. que ela é a gestora da clínica. A gente tem uma clínica, como ela falou, multidisciplinar, então a gente tem dentista, tem a fisioterapeuta, dermofuncional, que é a Priscila. A gente tem design de sobrancelha. A Gláucia. A gente tem micro. Glaucia, conheço a Glaucia há bastante tempo. Então, ela tá lá com a gente, fazendo toda essa parte aqui. Eu acho que é um primor, assim, o trabalho dela, porque complementa tudo, né? Eu já até pensei em trazer a Glaucia aqui, inclusive vou chamar ela. Vamos. Além de ser um amor de pessoa, né? A Glaucia é maravilhosa. E a gente tem psicólogos também, né? Tem a Liz hoje também que atende lá, tem Letieri, tem Yolanda. nutricionista. E aí a gente tem uma equipe de nutricionista também, que é o Lucas, o Brandão, que tá lá com a gente. Então é toda essa integração. Então quem né? quiser entra se lá, cuidar, só entrar. é só na Revitalize, o endereço Revitaliza. é onde? Revitaliza. É Rua Mar del Plata, número 6. É uma casa de esquina. Tem Instagram. Tem Instagram, que é o Revitaliza Saúde e Bem-Estar. Saúde e Bem-Estar. E você também tem, Priscila Esteves. Tem. Doutora Priscila Esteves, né? @ doutora Priscila Esteves. E tem... O meu é doutora Camila Franco. E tem o da ótimo. clínica, né? Que Revitaliza.
Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de abordar aqui pra gente? Isso. Já falaram que tinha que falar? Assim, a questão de se cuidar, né? Você é seu maior bem, né? Não tem outra... Cuidar do templo. Pensar em você. A gente precisa... Às vezes a gente pensa tanto nas outras pessoas, mas você tem que estar bem, até para você poder conseguir cuidar do outro. Primeiro a sua máscara, depois a do coleguinha. Não tem jeito. Verdade. E a constância, né? Tá sempre em busca de se alimentar bem. De ter bons pensamentos, né, gente? Exatamente. Acho que é importante essa conversa interna que a gente tem com a gente mesmo. É verdade. Então, eu quero agradecer nosso bate-papo. Foi muito legal. Bastante proveitoso. Eu espero que várias pessoas ouçam, mais. né? E tirem proveito, né, desses podcasts. Porque o intuito é esse, né? A gente passar conhecimento, passar informação. E é uma forma de outras pessoas te conhecer a Camila. Às vezes, Camila Franco. Quem é Camila Franco? E às vezes nem sabe que de repente faz uma prescrição de canabidiol que pode ajudar com alguma coisa que tá incomodando e também não conhece, igual você falou, né? O conhecimento, né? Exatamente. Não sabe. Às vezes a pessoa precisa daquilo, mas não sabe não que sabe. você é a pessoa que vai... Às vezes muitos pacientes com fibromialgia, canabidiol ajuda demais. Ajuda demais, E é uma coisa natural, né? Você não precisa se encher com aqueles medicamentos pesados. Efeito colateral, porque ele é um fitoterápico, né? Fitoterápico. Ele entra na família dos fitoterápicos, de planta, né? Medicação Agora de planta. eu já sei, quando alguém falar qualquer coisa, procura a doutora Camila Franco, ela vai te ajudar. Verdade. Então, te agradeço a Priscila, agradeço a Camila e também quero pedir para vocês seguirem as redes sociais da TV Câmara, Instagram, @CâmaraMacaé, no YouTube, Facebook. Vamos seguir para a gente poder fazer essa comunidade crescer. Obrigada a vocês. Obrigada, te agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.